Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 12 de março de 2025. Justiça rejeita liminar para apagar Edir Macedo de documentário da Netflix sobre possessão, parte 3. A Justiça de São Paulo rejeitou um pedido de liminar em que o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record, solicita que a Netflix seja obrigada a apagar sua imagem do documentário Diabo no Tribunal, lançado em 2023. A produção trata de um julgamento ocorrido nos Estados Unidos no qual uma possessão demoníaca foi usada oficialmente como argumento de defesa em um caso de assassinato. A ação foi revelada pela Coluna em dezembro. No processo, o bispo chamou a produção de sensacionalista e disse que sua imagem foi veiculada 2 vezes em sessões de libertação, sendo que os fatos narrados no documentário são relativos a denominações religiosas que não têm relação com a Universal. As imagens, ainda de acordo com o processo, foram captadas em reuniões nas quais fiéis da Universal buscam se libertar de males espirituais. O bispo Renato Cardoso, que também aparece no filme, é coautor da ação contra a Netflix com o mesmo pedido de Edir Macedo. As imagens pessoais foram incluídas no filme sem a devida autorização no âmbito de um entretenimento claramente sensacionalista e de temática perturbadora, qual seja, uma possessão demoníaca e um posterior assassinato brutal, afirmaram os bispos na ação. Caso seja impossível tecnicamente excluir as imagens, eles pedem que seus rostos sejam desfocados de modo que não seja possível identificá-los. A juíza Paula da Rocha e Silva negou o pedido de liminar afirmando que os religiosos aparecem em poucos segundos do filme, de tal modo que não se vislumbra, no momento, existência de dano grave, sobretudo porque não se faz menção aos autores. A magistrada ressaltou ser difícil a identificação de Macedo e Cardoso nas imagens exibidas, posto que são gravações antigas, de baixa qualidade, em que não aparecem os seus rostos. A juíza citou ainda que os dois não aparecem no documentário relacionados a fato ou evento vexatório, sendo que suas imagens são usadas apenas como exemplo da libertação, exorcismo, de uma pessoa possuída. A decisão, publicada no último dia 8 deste mês, é de caráter provisório. O mérito do processo, em primeira instância, ainda não foi julgado. Na defesa apresentada à Justiça, a Netflix afirmou que o documentário tem caráter biográfico e informativo e que as imagens dos bispos são utilizadas dentro do contexto geral da obra, a fim de ilustrar o embate de clérigos com fiéis possuídos. A empresa disse que não houve ilícito algum, que a produção não estabelece vínculo entre a Igreja Universal e os episódios que cercam o crime, além de afirmar que os rostos dos bispos não são exibidos de forma clara, não sendo possível identificá-los. No livro dos médiuns, Allan Kardec esclarece sobre as causas da obsessão nos médiuns e nas demais pessoas. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo o que for simplesmente duvidoso. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. 1. A sobrescrito persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam.
2. A sobrescrito ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. 3. A sobrescrito crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. 4. A sobrescrito confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. 5. A sobrescrito disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. 6. A sobrescrito tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. 7. A sobrescrito necessidade incessante e inoportuna de escrever. 8. A sobrescrito constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade forçando-o a agir ou falar a seu mau grado. 9. A sobrescrito rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa, ou o objeto. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de março de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.